Eu não sei quantos de vocês sentem que foram criados para viver mais de Deus, para viver além daquilo que você tem vivido. Você sabe que no seu interior, você poderia ter realizado coisas maiores nos últimos anos, não apenas em 2018. Você sabe, no teu coração, uma convicção de que você poderia ter experimentado mais da vida, mais de Deus, mais daquilo que Ele planejou você para ser. Ele colocou dentro de nós, desde a criação, para que nós pudéssemos conquistar, avançar, cumprir nosso propósito na sua plenitude. Mas quando o pecado entrou, ele destrói a visão do homem, ele faz com que o homem não perceba que ele tem tudo em si para viver coisas maiores em Deus. E o que é incrível é que está dentro do nosso DNA, o viver coisas maiores, ir quebrando os limites, ir além dos limites. Quando uma criança é gerada no ventre da sua mãe, ela vai quebrando todos os limites, ela vai avançando além dos limites. Uma pequena semente se torna um embrião, esse embrião vai se tornando um serzinho que vai crescendo, e daquilo os bracinhos, e de repente aquele bebezão, aos 9 meses, sendo segurado por uma membrana tão fina, mas quando ele não tem mais limites ali dentro, a bolsa estoura, ou o bisturi passa para quem faz cesárea, e então o que acontece é que o bebê nasce. Naquele momento ele está ainda limitado por um cordão umbilical, então se corta o cordão umbilical, e agora aquele serzinho, eu e você, vamos para o peito, mas o leite não é suficiente, agora a gente precisa de um alimento mais sólido. Então, o limite do peito, o limite daquele leite materno, precisa de um alimento mais pesado, e quando essa criança começa a não ter mais o aconchego do colo, foi bom até um tempo, mas agora ele precisa ir além, ele precisa ir para o chão, então a criança começa a ir para o chão, e então os pais que achavam que a vida era difícil de trocar fralda, agora trocar fralda e correr atrás daquelas crianças engatinhando, e depois de engatinhar começam a andar, e depois de começarem a andar, eles vão crescendo, e vão para a infância, e vão para a adolescência, e vão para a juventude. Eu estava conversando com o Toninho, o prefeito da cidade, no dia do espetáculo de Páscoa. Eu disse para ele: Toninho, meu filho voltou dos Estados Unidos, mas eu disse, meu Deus do céu, a gente pensa que a gente tem preocupação quando é criança, mas quando é adolescente a gente tem mais preocupação, e agora é jovem, e eu tenho mais preocupação. Ele disse para mim: Márcio, então deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho é casado, e eu morro de preocupação. Agora eu estou preocupado se ele vai fazer as dívidas e vai pagar as dívidas, se ele vai dar uma boa educação para os meus netos, se ele não vai separar. Ele disse: meu Deus, parece que a preocupação nunca passa. Sabe o que acontece? Porque nós, seres humanos, estamos indo além dos limites que nós somos criados para viver. Isso é Deus nos conduzindo para ir além. Crescimento traz preocupação, crescimento traz desconforto. Correr para tomar posse do teu território tem batalha, tem guerra. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles estavam no limite que Deus tinha colocado para eles. Mas quando Deus disse: ei, acabou o deserto, agora vocês vão entrar numa terra que eu vou lhes dar. E quando eles passaram o limite daquela terra, agora, meu povo, eles pensaram: é só tomar posse da terra prometida. Eles entraram em batalhas, mas as batalhas foram necessárias para eles irem além de tudo que eles tinham pensado ou imaginado. É por isso que em 2019, o tema profético e a proclamação que nós vamos fazer é essa daqui, ó: além dos limites. Além dos limites.
Há uma terra a ser conquistada. Há uma batalha que nós vamos vencer, há um território que nós vamos alcançar. Queridos, nós temos recebido palavras de Deus, que será um ano de maior conquista em nossa vida. Nós temos recebido uma palavra do Senhor, que será um ano que nós vamos alcançar maiores territórios, que nós vamos avançar em direção a promessas, que nós vamos ter um período de deserto cessando em nossa vida, e nós vamos ir em novos territórios, e nós vamos romper limites no nosso casamento, limites na nossa mente, limites no nosso relacionamento. Eu declaro que vai ser o ano que mais vamos casar jovens nessa igreja. Não é que jovens vão começar a namorar, é que nós vamos casar jovens nessa igreja. Alguém perdeu a oportunidade de dizer: eu recebo, é tudo para mim, eu creio, está declarado e profetizado. Eu declaro que você vai além dos limites na sua vida profissional. Queridos, tem áreas, escute isso, eu vou precisar de toda a tua atenção hoje. Falou de casamento, ficam alvoroçados, parece que só tem solteiro aqui. Ou pais que estão desesperados para os filhos casarem, né? Agora eu quero dizer uma coisa: Deus vai expandir você no ano de 2019. Deus vai tirar você de todos os seus limites também, para você crer que há um lugar em Deus que você não foi ainda. Há uma experiência no Espírito Santo que você não viveu ainda. E eu quero, nesses poucos minutos que nós temos, antes da gente celebrar a virada e consagrar aqui a virada ao Senhor, o próximo ano ao Senhor, eu quero que você acompanhe comigo em Efésios capítulo 3, versículo 8 em diante. Efésios capítulo 3, versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, algumas versões dizem: embora eu seja o mais insignificante dos apóstolos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foram mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, diga comigo, a igreja, diga: eu sou a igreja. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Queridos, eu quero declarar sobre a sua vida: se você faz parte da igreja de Cristo, o mundo espiritual vai conhecer você e vai saber que aonde eles estão prendendo os seus territórios, as suas promessas, as suas bênçãos, eles terão que liberar, porque será um ano de liberação, de limites, de território, de promessas, de palavras proféticas liberadas, de sonhos no seu coração, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Nós temos tudo em Cristo, já está tudo consumado em Cristo, já está tudo nele. Quando você se aproxima dele, você toma isso, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança e pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta do cárcere. Ele está limitado a uma prisão. Ele está preso, e tudo que ele tem é uma visão limitada dos seus pergaminhos. Eu fui para a Itália e eu fui na frente do lugar onde o apóstolo Paulo ficou preso. O cárcere que ele se manteve por todo um período. Alguns dizem que era um calabouço muito frio, ainda que ele era cidadão romano, e ele estava sob o governo e sob a tutela de César. Alguns dizem que não foi tão difícil, mas o lugar era horrível, era terrível. Ele tinha uma alimentação melhor do que os outros presos,
mas ele não era livre. Ele estava limitado a um lugar úmido, frio, com muitos problemas de saúde. E ele diz: eu não quero que as minhas tribulações em seu favor deixem de ser uma glória para vocês. E no versículo 14, ele faz uma oração. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, todos os irmãos da igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, seus filhos, seus netos, para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso por essa palavra? O apóstolo Paulo, ele decidiu não ser limitado pelo cárcere que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo decidiu não viver limitado ou ter uma visão limitada pela situação que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo, quando ele, naquele lugar frio, úmido, ele disse: Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo em mim. E essas tribulações, e essas lutas, e essas batalhas, e esse deserto que eu estou vivendo, e tudo que eu não gostaria de viver era aqui, porque eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu fui chamado para anunciar a verdade, eu fui chamado para mais. Foi isso que você disse no começo dessa mensagem. Eu nasci para viver mais, eu nasci para alcançar mais, eu nasci para ir além dos meus limites. Queridos, o apóstolo Paulo estava vivendo naquele lugar, mas quando ele começa a receber as informações, e muitas coisas chegaram para ele, dizendo: ei, tem uma igreja lá, que eles estão numa confusão tremenda, tem outra igreja lá, que eles não esperam nem para comer a ceia, eles vão comendo desesperado, não esperam os mais fracos, e ele começa a ouvir tudo aquilo, mas ele decide não viver por aquilo que ele ouve, e nem pelas cartas ou pelos relatórios que ele lê. Ele decide olhar além, ele decide ver além, e ele começa então a dizer: ei gente, eu quero que vocês saibam de uma coisa, existem segredos que foram escondidos, que foram ocultados desde a criação do mundo, mas foi entregue à igreja, e a glória de Deus vai ser dada à igreja, e há uma revelação que vai ser dada à igreja. Então eu quero que vocês entendam que quando vocês estão juntos, quando vocês estão arraigados, quando vocês estão alicerçados, quando vocês estão cimentados, que é a ideia da palavra no original, vocês estão consolidados em mim, vocês vão entender que na jornada de vocês há infinitamente mais para vocês conquistarem. E ao ler esse texto hoje, a ler e reler, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, mostra realmente qual é a tua verdade disso. Eu consegui ver o apóstolo Paulo naquela prisão, dizendo: ei, o que falam dessa igreja? O que trazem sobre isso? As informações que eu vivi até agora, tudo que está chegando em minhas mãos, os relatórios que estão chegando em minhas mãos, não é o que eu vou viver. E ele começa então uma oração, e ele começa a dizer nessa oração, a partir do versículo
16 ele diz: eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Algumas versões dizem: ele fortaleça o seu homem interior. Diga comigo, seu homem interior. Queridos, para nós irmos além dos nossos limites, nós precisamos deixarmos de ser governados pelo homem exterior. O homem exterior, ele recebe os relatórios, ele olha para 2018, ele olha para tudo que você viveu nessa última estação da sua vida, e ele olha para aquilo que você já sabe que vem à sua frente, e você olha e você diz: Deus, se o Senhor não entrar com um milagre, se o Senhor não entrar com uma intervenção, se o Senhor não fizer algo, 2019 não será fácil, 2019 será complicado. Se eu for olhar para o natural, Deus, a coisa parece que não tem uma porta para eu passar. Então o apóstolo Paulo está dizendo: gente, eu estou limitado fisicamente, mas não no meu homem interior. Não há limites no meu homem interior. O meu homem interior vai além dos limites. Agora, por que ele vai? Porque eu estou fortalecendo ele. Sejam fortalecidos no seu homem interior, que você vai perceber que não há limites daquilo que Deus possa fazer na sua vida. Não há o que Deus não possa fazer. Quando você fortalece o seu homem interior, Deus começa a revelar para você. Queridos, em 2019, a maior força que você terá é quando você decide se levantar e fortalecer o seu homem interior. Em dizer: Deus, 2019 será um ano em que eu vou crescer em fé, eu vou crescer na palavra, eu vou crescer em oração, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais. Queridos, porque quando você fortalece o seu homem interior, o teu homem exterior deixa de governar. Porque o teu homem exterior, o que ele está fazendo? Ele sempre está te levando a lugares baixos, dizendo: ei, o teu lugar é deserto, o teu lugar é limitação, o teu lugar é pecado. Se acostume com os amigos, viva desse jeito, aproveite essa temporada, viva como você gosta de viver, não se preocupe com o dia de amanhã. E eu quero dizer para você, o teu homem exterior, ele está te colocando sempre em alguns limites. O teu homem interior, ele faz como se você subisse, e você diz: eu não tenho força suficiente, mas há um poder dentro de mim que me faz ir além. Há um poder dentro de mim que eu sei que não há impossível. Eu sei que Deus pode fazer, eu sei que Deus pode realizar. Querido, olha para a tua conta bancária agora, olha para a sua família agora, olha para a sua vida espiritual agora, olha para a sua vida de santidade agora, olha para o seu futuro agora e veja, está cheio de impossibilidades. E o teu homem exterior vai te manter nesse lugar. O cárcere não é um lugar. O cárcere está aqui, ó, na sua mente. Se alguém está limitado na sua mente, ele já está preso para os próximos 12 meses da sua vida. Agora, se você decide: Senhor, eu quero levantar em fé, Senhor, eu quero olhar para 2019 e olhar além dos meus limites. Queridos, eu vejo aqui, eu sinto isso, que 2018 foi um ano difícil para muitas pessoas aqui. 2018 foi um ano que você bateu e portas não se abriram. Mas também em 2018 foram feitas escolhas que não te levaram a um lugar novo em Deus. 2018 fez com que você vivesse tanto em volta daquilo que você não teve e não se abraçou ao Deus que pode fazer coisas incríveis na sua jornada. Se você viver do mesmo jeito que você viveu em 2018, 2019 vai ter os mesmos resultados. Agora, se você olhar e dizer: Senhor, pela fé, eu vou fortalecer o meu homem interior. O apóstolo Paulo disse: eu estou aqui limitado por paredes, mas minha mente, o meu espírito, o meu homem interior está vendo além.
E ele continua mostrando que ele está vendo além. Ele diz para eles: gente, eu oro isso. E no versículo 17, ele diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, se vocês entenderem uma coisa, primeiro, fortaleça o seu homem interior, e depois, alicerce a sua fé em um lugar, no amor. Alicerce a sua fé no amor de Deus. Ele está dizendo quem sabe quem é. Ele está dizendo quem tem identidade. Ele está dizendo quem sabe que é filho, sabe que Deus o levará além. Queridos, eu tenho 2 filhos. Eles podem reclamar muito de mim, em vários aspectos, mas eles nunca podem dizer que eu não estou trabalhando para que eles tenham o melhor, para que eles vão além dos limites. E como pais humanos, Hebreus diz, nós falhamos. Quanto mais o Pai Eterno não falha. O Pai Eterno, Ele não tem variação de dúvida nele. Ele é poderoso, mas Ele, quanto mais o Pai Eterno que quer nos ver ir além. Se você tem a sua identidade no amor, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Gente, alicercem o coração de vocês, coloquem a fé de vocês, porque, queridos, quem entende isso, que é amado de Deus, aonde você estiver, você diz: Deus, eu sei que tudo eu posso, porque eu sou teu filhinho, eu sou teu amado, eu sei que o Senhor me ama, e eu tenho identidade, eu sei que eu posso crer em algo maior. Queridos, eu declaro sobre a sua vida, se você ainda tem dúvida de que Deus quer te levar além dos limites da sua alma, do seu coração e da sua mente, é porque você não alicerçou a sua fé no amor de Deus. Você pode estar alicerçando talvez a sua fé na culpa. Alguns de vocês talvez estejam carregando coisas do seu passado, e eu quero dizer, livre-se das coisas que te atrapalham, e segue em direção à chamada de Deus, que é para viver em amor. Você tem uma identidade, você é filho, e Deus se preocupa com você. Deus te trouxe nesse lugar para que você tenha uma visão clara de 2019. Fortaleça o seu homem interior, saiba quem você é na identidade do amor de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo 18, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, eu declaro sobre a sua vida, porque é o que a palavra de Deus diz. Você vai experimentar qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Não haverá limitações. E quando você tiver dúvida, você olhe para o céu e diga: tem fim? Não tem fim. Olha para o mar e diz: olha a largura disso. Queridos, olha para o território, olha para as montanhas, olha para tudo que você puder e diga: há uma profundeza, há uma largura, e Deus é muito maior do que tudo isso. Ele me ama, Ele se preocupa comigo. E Ele continua dizendo no versículo 20, Ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ir além. Ir além. Você sabe que alguns estudiosos não entendem, porque o apóstolo Paulo era um homem erudito, ele sabia escrever de uma forma impressionante, comparado às cartas de Pedro, um pescador, e até mesmo de João, o evangelho de João. As cartas do apóstolo Paulo é uma escrita incrível, mas aqui, aparentemente, ele comete um erro gramático absurdo. Aqui parece que o apóstolo Paulo, ele estava muito empolgado, que ele começa a escrever infinitamente mais. E ainda, a NVI deixou bonito isso, mas no original é como se ele estivesse colocando assim: é mais pior, ou é mais melhor. Vocês estão entendendo? Você sabe quando a gente corrige uma criança? Não, ou é melhor, mas não existe mais melhor.
E o apóstolo Paulo não estava cometendo um erro gramático aqui. Ele estava querendo demonstrar o quanto aquele que está em Deus, pode colocar minha imagem, fica mais fácil para eles verem. Quando ele estava em Deus, o apóstolo Paulo estava dizendo, gente, se você está em Deus, é além do que os seus olhos podem ver, é além do que os seus limites podem alcançar. É como se você estivesse dizendo assim, é mais maravilhoso de grande, é mais incrível do top, do master, do power, do blaster, não sei o que mais você pode exagerar, e eu quero dizer para você, o que Deus quer revelar para você, é infinitamente maior do que tudo que você já pensou ou imaginou. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, ele estava dizendo, gente, eu estou aqui num cárcere, mas eu quero que vocês entendam que é mais do que o lugar que eu estou, é a visão que eu tenho, é mais do que o que me limita humanamente, é a visão que o meu homem interior consegue enxergar, é mais do que apenas aquilo que está à minha frente, eu consigo ver pela fé, que Deus pode fazer infinitamente mais, além, poderosamente, de uma forma incrível, de uma forma abundante, de uma forma sensacional, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o que eu declaro sobre essa igreja em 2019 é que vocês vão, de uma forma tão poderosa, infinitamente mais. Querido, você pode não acreditar muitas vezes. Eu me lembro uma vez que um profeta chegou aqui e ele entregou uma palavra profética para uma pessoa e um outro disse assim, ei, é para ele, mas eu também quero essa palavra profética, porque era que ele iria se assentar, ia ser gerente de um banco, ia não sei o que, o outro estava lá que era bancário também, falou, é para ele, mas é minha também, e ele pegou, e acredita que aquele outro foi promovido antes do que aquele que recebeu a palavra profética? Porque quando você recebe a palavra, nada pode te limitar, vá além dos seus limites. Queridos, eu falei sobre isso um pouco semana passada. Pensa, eu nasci em Lunardelli. Alguém já ouviu falar de Lunardelli aqui? Ninguém ouviu. Alguém ouviu falar de Lunardelli aqui? Uma, duas, porque você pedala comigo, por isso que você ouviu falar de Lunardelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas olha, até que é famosinha a minha cidade. Um menino de Lunardelli que veio morar num lugar pobre na Vila Iná, aos 6 anos de idade. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui para a escola, meus cadernos estavam num saquinho de arroz amarrado com barbante. Foi uma privação horrível, mas no meu coração, eu sabia que eu podia viver além de tudo aquilo que eu estava vendo, da minha prisão, do meu cárcere. Eu nunca poderia imaginar, queridos, que anos depois, eu estaria pastoreando uma igreja com uma vida plena. Ir além. Queridos, eu quero dizer para você, olhe para o seu destino, e você não pode imaginar, pensar, ou sequer, nos seus mais íntimos sonhos, pensar o que Deus pode te levar além dos seus limites. Olhe para mim agora. Existem sonhos que você tem vergonha até de compartilhar com algumas pessoas. Se você fortalece o seu homem interior, e você sabe quem você é em Cristo, Deus vai te levar além, e vai fazer infinitamente mais. Queridos, nós estamos sentindo que é o tempo de rompimento. Sabe o que nós estamos sentindo? Que chegou a hora da igreja, aqui nesse lugar, avançar de uma forma tão poderosa, que ela vai passar pelos limites, e ela vai dizer, essa terra, então chegou a minha hora de lutar. E alguns de vocês vão ter lutas pesadas em 2019, mas o território que vocês vão conquistar será tão poderoso, que vocês vão olhar para trás, vai dizer, valeu a pena, cada parte da minha armadura que foi ferida, porque eu conquistei novos territórios. Você está pronto para as lutas de 2019? Você está pronto para as batalhas de 2019? Você está pronto para as conquistas de 2019?
Você está pronto para correr a jornada de 2019? Você está pronto para olhar para aquilo que Deus está fazendo, naquilo que ainda não foi revelado para você? Porque Ele te levará além dos seus limites. Agora há aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele coloca algumas coisas que nos conduzem a esse lugar. Capítulo 4, versículo 1 diz: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Queridos, há também a parte nossa para conquistar os territórios. Viver de maneira digna. Sejam completamente humildes e dóceis. Eu não vou pregar sobre isso hoje. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mas eu quero dar atenção ao versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga comigo: unidade. Querido, sabe o que faz a gente ficar no deserto e não ir além dos limites? É quando não há unidade. O maior ataque do inimigo na mente de uma pessoa é contra a unidade. Porque quando a desunião chega, ela destrói tudo. Ela destrói casamentos. Casais que deixam a desunião entrar, eles se destroem. Pais e filhos que a desunião chega, vira uma confusão. Quando a unidade vai embora, quando para de concordar, os dois não caminham juntos. E alguns de vocês estão aqui e talvez estejam enfrentando todo tipo de ataque na unidade, todo tipo de batalha na unidade. E talvez é a primeira coisa que você tenha que vencer hoje, seja se o teu coração está dividido. Escute isso, você não vai conseguir ir além dos limites. Se o teu coração está dividido para com Deus e o mundo, você não pode ir além dos limites. Se o teu coração está dividido entre viver uma vida com Deus e uma vida fora, você não pode ir além dos limites. Se o teu coração está dividido no seu casamento, você vai ser infeliz, mesmo que você queira romper esse casamento, você vai ser uma pessoa infeliz para sempre, porque o problema não está na esposa ou no marido que você tem, o problema está no vazio do seu coração. Se você está dividido nos relacionamentos, nos sonhos, nos projetos, é tempo de unidade no Espírito. E a primeira coisa que eu creio que Deus quer consertar antes de virarmos o ano, é que você deixe literalmente em 2019 qualquer desunião, qualquer divisão que chegou no seu coração. Nós só podemos ir quando nós tivermos unidade no Espírito. Há um mundo incrível para ser vivido, mas o passado precisa ficar aonde o nome já diz, no passado. Mesmo que o passado seja 19h30 do dia 31, alguns de vocês vieram talvez até meio esquisitão para cá. Alguns de vocês tiveram problemas esse ano todo em dividir o seu coração para com Deus e com o mundo. Essa é uma noite de consertar o coração antes de orar pela força de ir além dos limites. Antes de nos colocarmos em pé, antes de orarmos pelas nossas guerras e batalhas que nós vamos travar em 2019, eu vou pedir que você feche seus olhos, sentado onde você está. Que você olhe para o seu coração. Podem apagar as luzes. Olha bem para o teu homem interior. Façam todo esforço
para preservar a unidade. Todo esforço. O que está dividindo o seu coração? O que está dividindo a sua mente? O que faz com que até quando você vai pensar nos seus sonhos, você fica dividido entre Deus pode ou não pode? Até a grandeza de Deus está dividido no seu coração. O que tem divisão no teu coração?